dia. Eu sou Luana Zanobia e começa agora o Veja Mercado desta quinta-feira, 1 de fevereiro. O dia começa com sinais mistos no exterior. Os futuros americanos operam em alta e as bolsas da Europa em queda. Nesta quinta, o mercado continua repercutindo o corte de 0,5 ponto na taxa Selic e a manutenção dos juros nos Estados Unidos. Com a redução da Selic para 11,25% ao ano, o Brasil caiu para o quarto lugar no ranking de países com as maiores taxas de juros reais. Descontada a expectativa de inflação, a taxa de juro real do Brasil é de 5,9%. O Comitê de Política Monetária do Banco Central sinalizou que continuará o ciclo de cortes nas próximas reuniões. Essa perspectiva de redução na Selic gera uma expectativa positiva para o crescimento econômico. E é sobre isso que eu converso hoje com Gilberto Braga, economista e professor do IBMEC. Gilberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer contribuir. Gilberto, o Fundo Monetário Nacional elevou a projeção do PIB do Brasil para 1,7%. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que o governo está trabalhando para crescer mais de 2% neste ano. O senhor acredita que essa meta é alcançável ou é um prognóstico exagerado? Na verdade, um crescimento de 2% ele não é impossível, mas ele exigirá digamos assim, uma confluência de fatores muito positivos e se trata de uma previsão otimista. Assim, o FMI ele projeta um crescimento para o PIB brasileiro de 1,7%, e o conjunto dos analistas ele prevê algo em torno de 1,68, perto de 1,70, ou seja, o mercado e o FMI eles estão projetando muito próximos o crescimento da economia brasileira para 2024. Portanto, é preciso a gente sempre lembrar, Luana, que nos últimos meses, e isso tem ocorrido recentemente, o mercado, à medida que as notícias vão evoluindo e o tempo vai passando, ele tem melhorado os seus prognósticos e a pesquisa Focus do Banco Central tem mostrado recorrentemente um movimento de melhor perspectiva para o PIB, diminuição de taxa de juros e queda de inflação, ou seja, esses três principais indicadores que normalmente são vetores para a tomada de decisão na economia, eles, com bastante cuidado, prudência, eles vêm melhorando ao longo do tempo e isso se dá numa perspectiva passo a passo, encadeamento do entendimento da conjuntura e da evolução dos fatos políticos e empresariais brasileiros. O governo busca o crescimento econômico, mas tem o desafio de cumprir a meta de zerar o déficit. Como essa dupla missão pode ser realizada sem recorrer ao temido expansionismo fiscal? Eu acho que essa questão é o grande desafio de 2024. As pessoas que acompanham a economia devem estar com o radar ligado de que a chamada meta zero de déficit fiscal, né, o déficit fiscal zero, equilíbrio fiscal, só foi garantido até o primeiro trimestre. E a manutenção desse discurso, que é um brado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de toda a sua equipe, só será possível se o resultado dos fatores agregados econômicos no primeiro trimestre de 2024 forem muito positivos, vis-à-vis com o resultado das pesquisas de opinião sobre a aprovação do governo. 2024 é um ano eleitoral, teremos eleições municipais, o governo tem grande interesse numa performance eleitoral positiva para reforçar a sua base e seu projeto político de manutenção do grupo dominante no poder, e um resultado ruim da economia, combinado com índices de pesquisa de aprovação sobre a performance do governo ruim, poderão sugerir que os grupos mais gastadores em ano eleitoral sejam vencedores. O próprio governo e o próprio presidente da República e integrante do governo do primeiro escalão já deram declarações no sentido de que meta é para não cumprir, né? Então,
existe um discurso de parte do governo que admite que é possível rever as metas e que o déficit zero não seria um compromisso hoje, digamos assim, definitivo do governo para 2024. Então, essa questão é que vai determinar o que vai acontecer com a economia brasileira na medida que o eventual abandono do déficit ou da meta zero e a formação de déficit fiscal poderá comprometer a meta de inflação e o próprio crescimento do PIB no médio e longo prazo. As projeções, elas indicam taxa Selic em 9% no final do ano. Considerando esse cenário de redução dos juros, como o senhor vê o papel do Banco Central na condução da política monetária para equilibrar o estímulo ao crescimento e o controle da inflação? Em que pese o Banco Central e o Copom sofrerem muitas críticas de alguns setores da sociedade, a trajetória da taxa de juros e o próprio comportamento dos demais fatores agregados macroeconômicos, eles têm demonstrado que o Banco Central tem agido com prudência e no caminho certo, né? Ninguém é a favor de taxas de juros muito elevadas. Obviamente que quanto menores elas forem, mais rapidamente você tem um retorno do crescimento econômico com índices mais, eu diria assim, positivos. E o ideal é que nós não tivéssemos taxa de juros, né? Que se pudesse emprestar dinheiro para que a economia pudesse desenvolver a custo zero. Entretanto, a gente sabe que isso é uma questão meramente teórica. E a questão da taxa Selic, que serve como taxa primária de partida para todas as demais taxas praticadas na economia brasileira, ela, a princípio, deve manter até este momento aquilo que já está contratado, ou seja, ela, com a última decisão do Copom, ela caiu meio ponto percentual para 11,25% e já estão contratadas mais duas quedas de 0,5%. A partir daí, a cada reunião do Copom até o final de 2024, passaríamos para quedas de 0,25 pontos percentuais, fechando o ano em 9 pontos percentuais de taxa básica em dezembro de 2024. É possível que eventuais outros fatores econômicos interfiram nessa velocidade, nessa dinâmica. Existem questões internacionais, o Banco Central americano, a China, os conflitos bélicos ao redor do mundo. Isso tudo interfere, sem contar nas questões internas locais, com o Congresso Nacional e com a aprovação das medidas econômicas que são defendidas pelo Ministério da Fazenda. Mas, em condições normais de temperatura e pressão, a projeção de 9% ao final do ano, ela é uma projeção hoje mais próxima do consenso do que pensam os economistas. Como o senhor disse, não cumprir a meta fiscal pode ser aí um obstáculo para o crescimento econômico. Existem outros obstáculos no horizonte e também existem fatores que podem impulsionar o crescimento? Na verdade, o grande fator que impulsiona o crescimento é você ter um custo de dinheiro mais barato. Então, quanto mais rápido a taxa de juros cair, menos dinheiro você tem no chamado mercado financeiro, aquele dinheiro rentista, como muitos gostam de dizer, que ficam só nas aplicações financeiras, e isso faz com que a taxa de retorno da economia real cresça. Por quê? Porque o custo de investir do chamado lado real em detrimento do lado monetário aumenta e torna os investimentos que geram empregos, que fazem a economia se movimentar, mais atraente para os investidores. Então, isso combinado com uma política creditícia de acesso, sobretudo para o pequeno e médio investidor, para aqueles empreendedores, né, sobretudo os prestadores de serviços, que têm mantido um nível de geração de empregos elevados na economia brasileira, isso tudo são vetores positivos. A ideia de se ter as reformas estruturantes, o marco jurídico definido, que não fique mudando a cada momento, também é importante para dar segurança formal, jurídica para os investidores. Na outra ponta, o que pode acabar fazendo com que essas expectativas de crescimento econômico possam ser frustradas, nós temos essa questão do equilíbrio fiscal que nós já comentamos, o ambiente externo nos Estados Unidos, né? E se espera que as taxas de juros nos Estados Unidos caiam. A última decisão por lá
foi a manutenção entre 5,22 e 5,50 de juros americanos. Esse nível de taxa de juros ele ainda mantém um fluxo de capitais elevados dentro da economia americana, e na medida em que essa taxa interna dos Estados Unidos caia, alguns investidores possam vir buscar rendimentos em outros mercados. O mercado brasileiro acaba se oferecendo como uma dessas alternativas por conta da sua atratividade. Então, quanto menos remuneração para o dólar dentro da economia americana, melhor para a atração de dólares para investimentos no Brasil. Então, essa regulação de taxa de juros americana é um dos fatores que normalmente os investidores e as empresas mantêm a atenção. Temos que lembrar também a questão bélica, a possibilidade de recrudescimento, de aumento de tensão nos conflitos na região do Oriente Médio, sobretudo com relação à questão da segurança do transporte marítimo internacional, que é a principal forma de escoamento de produtos. Isso aumenta o custo logístico, custos seguros. Então, todo esse nível de insegurança, além da questão da própria guerra em si, isso tudo traz um fator de preocupação que também pode frustrar o crescimento econômico internacional, e o Brasil iria junto com uma eventual desaceleração do PIB global. Então, esses são os fatores que me parecem mais importantes em relação ao que você indagou. Falando agora também um pouco sobre o mercado de trabalho, que funciona aí como um termômetro da economia, a taxa de desemprego atingiu 7,8% no acumulado do ano, sendo a menor marca desde 2014. Quais são os fatores que contribuíram para essa melhora no mercado de trabalho? Olha, o que nós podemos dizer é que, finalmente, o fechamento do ano de 2024, ele decretou o fim do ciclo daquilo que nós tivemos de deterioração do mercado de trabalho em função da Covid. Então, voltamos aos patamares pré-pandemia, em termos de geração de trabalho. Esses dados do IBGE são dados muito mais consistentes do que a pesquisa do CAGED, que só leva em consideração carteira assinada. Então, a metodologia utilizada pelo IBGE é muito mais ampla, porque pega todas as formas de emprego, de empregabilidade, e o que nós podemos observar é também um crescimento do chamado trabalho formal, embora nós ainda tenhamos bastante trabalho informal, por assim dizer. Então, o que a gente pode dizer é que, de cada 4 trabalhadores nesse início de 2024, nós temos 3 formalizados e 1 não formalizado. Tivemos um crescimento de remuneração muito próximo de R$3.000, para ser preciso, R$ 2.979 em média. É uma remuneração que vem crescendo em termos de poder aquisitivo, em termos reais, e temos hoje, portanto, uma sinalização de que, apesar dessa base de trabalho, segundo os especialistas da área, possa estar aumentando, ou seja, mais pessoas, na medida em que o mercado melhora, se estimulam a voltar a procurar emprego, e aí a pesquisa ela pergunta se a pessoa está desempregada e se está procurando emprego. Então, quando as pessoas dizem que estão procurando emprego, elas são classificadas como desempregadas. Então, a melhoria do mercado de trabalho em termos reais, ele também estimula uma mudança nas respostas das pessoas que estão paradas, por assim dizer, e que começam a se estimular. Então, existe uma possibilidade de você ter sinalizações ambíguas. O que isso quer dizer? Por um lado, uma melhora efetiva dos dados de geração de emprego ao longo de 2024, mas combinado com pequenos aumentos de taxa de desemprego, o que não necessariamente é uma contradição que mostraria um erro, mas exatamente a vitalidade da recuperação desse mercado de trabalho para 2024. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, Gilberto. Foi um prazer ter você aqui conosco e até uma próxima oportunidade. O prazer é meu, estou à disposição da Veja Mercado. Obrigada.
Passando agora brevemente pelos indicadores, o dólar abre o dia sendo negociado com leve alta de 0,18%, cotado a R$ 4,96. E os futuros do Ibovespa, que medem a temperatura da bolsa antes da sua abertura, também operam em alta de 0,20%. Obrigada pela sua companhia e sua audiência. O nosso programa é transmitido de segunda a sexta nas nossas redes sociais e você também pode acompanhar pelo Spotify. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Até mais!